Oi, eu sou a Tamires, bem-vindo ao canal Aqui Lemos com Calma. Bom, eu tenho um defeito de leitora que é não gostar muito de romance de época. E eu vou explicar pra você exatamente por que eu não gosto muito de romance de época. E geralmente, muitas pessoas acreditam que romance de época e romance histórico são a mesma coisa. Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença entre esses dois gêneros. Então, desde muito cedo eu tentava ler romances de época. E toda vez eu terminava o livro com uma sensação de que, nossa, acho que eu li errado, porque eu não gostei. Eu achava que o problema de não gostar de romance de época era comigo. E talvez seja um pouco. Mas na verdade o problema é outro. Eu não tenho problema com romance. Eu tenho problema quando, no livro, o romance é a única coisa que ele tem para me oferecer. Para mim a diferença é bem simples. O romance de época usa o passado como cenário. E o romance histórico usa o passado como conflito. No romance de época o foco é o casal. Já no romance histórico, o casal é só uma parte da história. Por exemplo, no livro O Duque e Eu, da Julia Quinn, e também no livro A Promessa da Rosa, da Babi Assek. O que move a história é o romance. O contexto histórico está ali, mas muitas vezes é mais estético do que estrutural. Agora, quando você pega Outlander, por exemplo, o romance é importante, mas ele não sustenta tudo sozinho. Pelo menos não no primeiro livro. Tem política, tem guerra, tem costumes e principalmente o contexto interfere nas decisões. Isso fica muito claro quando você compara histórias propostas parecidas. Por exemplo, A Prometida, da Karina Ricci. O livro coloca a personagem um dos períodos mais brutais da história do Brasil, mas a protagonista age como se ela estivesse em 2020 e poucos. E ela não sofre consequências reais sobre o seu comportamento, estando em outra época. Já em Outlander, quando a protagonista tenta agir com uma mentalidade mais moderna, ela paga por isso. O passado não é cenário, é limite. Então, para mim, o problema é esse. O romance de época ele costuma usar os costumes só quando é pertinente à narrativa. Quando não é, vira praticamente um romance contemporâneo com roupas antigas. Já o romance histórico pode até ter liberdade criativa, mas o drama nasce do contexto e não existe sem ele. Mais um livro que faz isso muito bem é Filha das Trevas. Você sente que a história só poderia acontecer ali. Se você retira o contexto histórico, a história desmonta. Mas também não é preto no branco, tá? Eu já gostei de alguns livros de romance de época. Eu gostei muito de Hindenburg, porque ele respeita mais o contexto. Os costumes existem, as limitações fazem sentido. E ainda assim entrega um romance que funciona. E também já teve romance histórico pra mim que passou do ponto, como Outlander, no seu segundo volume, Libélula no Ambar. Pra mim, virou sofrimento demais, repetitivo e cansativo. E simplesmente eu não tive mais coragem de encarar mais de 1000 páginas de desgraça atrás de desgraça, sem propósito algum. Então, no fim, não é sobre rótulo, é sobre o quanto a história sabe usar o que ela mesma criou. Eu sou uma pessoa muito racional na maior parte do tempo, então eu preciso de uma certa ordem nas coisas. Quando eu leio alguma coisa que não poderia acontecer naquela época, meu cérebro entra em choque. E não é só com romance de época, é qualquer história. Mesmo com livros de fantasia, eu preciso que exista uma lógica interna. Talvez seja por isso que eu gosto tanto do gênero. Ele cria regras, ele tenta respeitar essas regras e ele segue através dessas regras. Mas isso sou eu. Você pode amar romance de época. Inclusive, se você discorda de tudo que eu falei e só acha que eu não li romance de época bom o suficiente, deixa aqui nos comentários a sua recomendação que eu quero testar. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!